Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Clara sempre fora alguém que se poderia chamar de estável, alguém que trazia consistência aos que a cercavam. Casada com Adrien há 8 anos, a vida deles parecia um modelo de perfeição. Um casamento feliz, 2 filhos, uma casa confortável e uma carreira promissora como gerente de uma agência de comunicação. Formavam um casal unido, frequentemente invejado por sua proximidade e equilíbrio. Mas, no fundo, Clara sabia que sua vida não era tão tranquila quanto parecia. Desde o desaparecimento de Adrien, cada dia parecia um exercício de controle das emoções, uma luta silenciosa para lidar com um imenso vazio. No início, houve uma confusão. No dia em que ele não voltou para casa, quando o telefone dele permaneceu mudo, Clara inicialmente imaginou que ele tivesse sido retido por algum imprevisto, um compromisso de trabalho atrasado ou uma emergência. Mas, com o passar dos dias, esse silêncio, inicialmente preocupante, transformou-se em angústia. Ela vasculhou cada canto da vida deles juntos, examinou seus pertences, suas contas, seu computador. Ela contatou seus colegas, amigos e até mesmo sua família. Mas tudo permaneceu sem resposta. Ele não deixou nenhum bilhete, nenhum vestígio. Foi como se tivesse desaparecido no ar. Nos primeiros meses, Clara se agarrou à esperança. A esperança de que, em algum lugar, Adrien voltaria. De que ele teria uma explicação racional para tudo aquilo, de que estaria lá para tranquilizá-la, para lhe dizer que estava tudo bem. Ela inventara desculpas, um acidente de carro, uma dor de cabeça tão intensa que ele perderá a capacidade de pensar com clareza. Tudo, exceto a ideia de que ele estava deixando tudo para trás sem sequer uma palavra de consolo. Os primeiros aniversários sem ele foram os mais difíceis. O primeiro dia dos namorados, o primeiro dia das mães sem um buquê de flores dele, o primeiro Natal sem ele à mesa. Então, com o passar das estações, a espera deixou de alimentar a esperança. Clara entendeu que não podia continuar a remoer a ideia de um retorno que nunca viria. Então, ela concentrou sua energia naquilo que podia controlar: seus filhos, seu trabalho e reconstruir sua própria vida. Mas mesmo nesse cotidiano recém-estruturado, Adrien permaneceu uma presença persistente, uma sombra silenciosa em cada canto de sua existência. O vazio que ele deixou para trás permaneceu indefinido, apesar dos esforços dela. Seus filhos, embora crescessem e se acostumassem com a ideia de uma vida sem o pai, frequentemente perguntavam onde ele estava. Clara respondia com desculpas vagas, evitando a sugestão de que o pai os havia abandonado sem motivo, sem explicação. Seu coração havia construído uma concha, mas de vez em quando, uma lembrança atingia. O cheiro da camisa dele deixada no armário, a música que eles dançaram no último aniversário juntos, o som da voz dele que ela acabou esquecendo. E, a cada vez, aquela dor profunda e insidiosa que continuava voltando. Hoje, Clara vivia no piloto automático. Aprenderá a parar de esperar, a preencher cada momento de sua existência com um propósito claro, a agir como se não estivesse mais assombrada pelo desaparecimento de Adrien. Levantava-se de manhã, preparava os filhos para a escola, ia trabalhar e realizava suas tarefas com um rigor quase clínico. Mas, no fundo, sentia-se perdida, como um navio sem leme. Fazia o possível para sorrir, para convencer o mundo de que estava bem. Mas, no fundo, a ausência de Adrien era uma ferida que ela não conseguia curar. Certa manhã, enquanto folheava distraidamente o jornal no trem, uma pequena caixa chamou sua atenção. O anúncio era simples, sem enfeites. Ela mal havia prestado atenção quando leu pela primeira vez, mas algo na mensagem a fazia voltar. As palavras eram diretas, quase claras demais para ignorar. Encontre o que você perdeu. Reconecte-se com aqueles que se afastaram. Nenhuma pergunta é difícil demais para responder. Ligue para o serviço 7x e tudo ficará claro. Havia algo inexplicável naquele anúncio, algo profundo e familiar. Ela tinha a sensação de que aquela mensagem não era destinada a todos, mas somente a ela. Como se a vida, ou o destino, lhe oferecesse uma chance de desvendar o mistério que pesava sobre sua existência. Ela hesitou. A racionalidade, a voz que sempre a guiara, dizia-lhe para não ceder a essa tentação, que devia ser uma farsa, uma armadilha. Mas outra parte dela, uma parte mais desesperada e solitária,
Sussurrava-lhe para não deixar passar essa oportunidade. E se aquela fosse a chave para a verdade que ela buscava todo esse tempo? E se aquele serviço fosse a resposta para a pergunta que a atormentava havia 3 anos? Sem realmente pensar, como se uma força invisível a estivesse empurrando para agir, Clara pegou o telefone e discou o número. O telefone vibrou. 1 vez. 2 vezes. Então, após o terceiro toque, uma voz profunda e calma atendeu. Não era a voz de uma telefonista, nem de uma chamada automática. Era uma voz humana, mas tinha uma frieza quase sobrenatural. Serviço 7X. Como podemos ajudar? Clara sentiu o coração disparar, uma onda de nervosismo percorrendo seu corpo. Havia algo solene naquela voz, como se ela estivesse esperando por aquele chamado há muito tempo. Ela se forçou a respirar fundo, para acalmar seus pensamentos confusos. Estou procurando meu marido. Ele desapareceu há 3 anos. Eu nem sei onde ele está. Ele foi embora sem dizer uma palavra. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Só, nada. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Clara se perguntou se a pessoa tinha ouvido o que ela acabará de dizer. Mas antes que pudesse se preocupar mais, a voz falou novamente. Entendo, disse ela simplesmente, como se tudo aquilo fosse rotina. Diga-me o nome dele e verei o que posso fazer. Clara se levantou da cadeira, com as mãos trêmulas. Fazia tanto tempo que não dizia o nome de Adrien em voz alta. Parecia irreal, quase como se ela pudesse despertar uma lembrança dolorosa demais. Adrien. O nome dele é Adrien Dufresne. Assim que pronunciou o nome dele, sentiu uma mudança, quase imperceptível, mas real. A voz, até então impassível, pareceu assumir uma nova gravidade. Seu marido é uma pessoa complicada. Você está pronta para encarar o que descobrir? Clara estremeceu. Era como se a voz tivesse visto sua alma, lido a profundidade de seu sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma estranha certeza invadi-la. Ela precisava saber. Ela respondeu, com mais firmeza do que nunca. Estou pronta. Preciso saber. Eu preciso saber o que aconteceu. Muito bem, disse a voz, antes que o telefone fosse desligado. Os dias que se seguiram ao chamado do serviço 7X se estenderam, suspensos em uma expectativa insuportável. Clara, acostumada à disciplina e ao controle sobre suas emoções, viu-se tomada por uma onda de dúvidas. Cada minuto que passava parecia mais pesado que o anterior. Ela sentia como se o mundo ao seu redor tivesse parado, e como se toda sua existência girasse em torno desse enigma que, ao longo dos anos, se tornará seu fardo. O que ela poderia descobrir? Seria realmente Adrien que ela iria encontrar? Ou seria apenas mais uma ilusão, mais uma falsa promessa? O silêncio do rádio do serviço 7X a torturava. A espera era mais insuportável do que a incerteza do seu próprio passado. Cada toque de telefone a fazia pular, cada vibração do celular era uma ocasião para uma falsa alegria. Clara se viu entre esperança e dúvida, sem saber mais se havia feito a escolha certa ao atender a chamada. Então, 1 semana depois, chegou a mensagem de voz. O eco da voz profunda e impassível do serviço 7X ressoou em sua mente, como uma nota musical assombrosa. Encontramos informações sobre Adrien. Ele está esperando por você. Prepare-se para qualquer coisa. Clara não teve tempo de se questionar antes que a decisão fosse tomada por ela. O chamado da verdade, essa promessa de respostas, a envolveu em um turbilhão de sensações conflitantes. Seu coração batia forte, uma mistura de excitação, medo e uma esperança quase irracional. Ela embarcou em um voo para um destino desconhecido, com os pensamentos divididos entre a lógica que lhe dizia para ser cautelosa e o desejo insuportável de descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Adrien. As instruções que receberá eram misteriosas, quase enigmáticas. Um nome de cidade, uma rua, um número de prédio. Sem mais detalhes. Era como se ela estivesse sendo convidada a entrar em um labirinto sem fim, sem saber se sairia ilesa. A pequena cidade a qual chegará parecia congelada no tempo, distante de tudo o que conhecia. Os prédios antigos, com suas fachadas em ruínas, pareciam ter sido abandonados décadas atrás, como se a modernidade fosse apenas uma ilusão distante naquele canto esquecido do mundo. No final da rua principal,
Um prédio antigo erguia-se à sua frente, uma silhueta imponente de pedra e madeira, marcada pelos sinais do tempo. O hotel parecia um cenário congelado em outra era. As janelas, bloqueadas por cortinas grossas, não ofereciam nenhum vislumbre do interior. Um lugar desconectado da realidade, como se pertencesse a outra época, ou até mesmo a outro mundo. Clara hesitou por um instante antes de cruzar a soleira, sentindo a tensão aumentar em seu corpo. Lá dentro, a atmosfera era ainda mais estranha. O cheiro de livros velhos, poeira e cera era onipresente. As tapeçarias desbotadas e os móveis de outro século pareciam congelados em uma era passada. Tudo ali era antigo, mas estranhamente vivo, como se o hotel guardasse segredos. Um homem de terno escuro, cujo olhar imediatamente perfurou Clara até os ossos, cumprimentou-a sem dizer uma palavra. Ele parecia saber seu nome antes mesmo que ela falasse. Você é Clara, não é? Seu marido está esperando por você na sala dos fundos. A frieza em sua voz não deixava espaço para incertezas. Não houve boas-vindas calorosas, nem perguntas. Apenas uma missão a cumprir, uma reunião a orquestrar. Clara seguiu o homem pelos corredores escuros, cada passo ecoando em sua mente atormentada. Suas pernas estavam pesadas, seu coração disparado. Ela se sentia como se estivesse em outro mundo, um lugar onde o tempo e as leis da realidade pareciam parados. O som de seus passos parecia desproporcionalmente alto no silêncio denso, cada movimento arrastando para um desconhecido que ela já ansiava por compreender. Finalmente, ela chegou a uma porta que também parecia congelada na história. Um velho painel de madeira desbotado, sem inscrição, marcava a entrada. O homem parou ali e fez uma leve reverência, convidando-a a entrar. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo, a sensação de estar sendo confrontada com algo que não estava preparada para enfrentar. Ela entrou na sala. E lá, nas sombras, estava ele. Adrien. Ele estava sentado de costas, um tênue raio de luz tênue acariciando seu rosto cansado. Parecia envelhecido, mais do que o tempo e a distância justificavam. Seus cabelos, antes negros e lisos, estavam agora grisalhos, suas feições marcadas por um cansaço invisível. No entanto, lá estava ele, Adrien, o mesmo homem que ela amara. Mas havia algo desconectado nele, algo que a fazia se perguntar se ele ainda era o homem que ela conhecera. Clara se aproximou lentamente, com o coração batendo forte no peito. Ela hesitou, uma emoção selvagem invadindo seu corpo. Seu olhar se fixou nele, mas ele parecia mais distante do que nunca. Não era apenas a falta de resposta ao longo de 3 longos anos que doía, mas a distância palpável entre eles agora. Como se o homem que ela amara tivesse desaparecido, substituído por um estranho. Adrien, é você. Sua voz tremeu, uma dor que ela não previra invadir cada palavra. Ela ficou ali, paralisada, dividida entre o alívio de reencontrá-lo e a certeza de que a pessoa à sua frente não era exatamente a mesma que ela conhecera. Adrien levantou-se lentamente, com movimentos pesados, como se cada gesto lhe custasse uma energia considerável. Seus olhos, antes cheios de vida e ternura, estavam agora marcados por uma profunda tristeza, um sofrimento que ele parecia esconder atrás de uma fachada de indiferença. Clara, me desculpe. Se eu soubesse que você estaria olhando, teria feito algo diferente. Mas era tarde demais. Sua voz, embargada, carregava um peso de arrependimento que ela jamais imaginara ouvir. Clara, no entanto, não conseguia processar o que ele acabará de dizer. Como isso era possível? Como Adrien, aquele homem que ela conhecia tão profundamente, podia dizer isso a ela, depois de tudo que a fizera passar? Ele explicou lentamente, respirando fundo, que seu desaparecimento não fora uma escolha pessoal, mas uma decisão imposta por forças externas. Ele estava envolvido em uma questão delicada, algo muito maior do que poderia imaginar. Ameaças, manipulações, conspirações. Ele teve que fugir para proteger não apenas a sua vida, mas também a dela e a dos seus filhos. Explicou que a única maneira de protegê-los era desaparecer, se misturar às sombras, cortar todo o contato com ela. Mas ele nunca imaginou que seu silêncio destruiria tudo o que haviam construído. Clara, devastada, não sabia mais o que sentir. O choque da revelação a atingiu em cheio. O que ela pensara ser um desaparecimento inexplicável, uma traição imperdoável, era na realidade um sacrifício,
um sacrifício que ele escolhera fazer sem lhe contar, sem lhe dar a chance de entender. E agora, diante dele, Clara entendia que não havia simplesmente perdido o marido. Ela havia perdido um homem que pensava conhecer. Um homem que ela amara, mas que, em troca, tomara uma decisão que os condenara à solidão. Nos dias que se seguiram, Clara se viu em um turbilhão de reflexões, dilacerada por uma decisão que pesava sobre seus ombros. Cada pensamento, cada emoção, parecia esmagá-la sob seu próprio peso. Adrien, seu marido, aquele que ela pensava estar perdido para sempre, estava lhe oferecendo uma chance de reencontrá-lo. Mas essa chance tinha um preço que ela não tinha certeza se estava pronta para pagar. Um preço que ia muito além de sua própria vida e que ameaçava destruir o frágil equilíbrio que ela havia mantido ao longo dos anos. Adrien contou a ela sobre essa vida secreta, esse universo paralelo onde fora forçada a se esconder, uma existência marcada por ameaças, perigos e conspirações invisíveis. Ele lhe ofereceu a chance de segui-lo, de começar uma nova vida juntos, em um mundo que ela ainda não compreendia. Mas em seus olhos, Clara leu o peso dessa escolha. Ele sabia que sua proposta não era apenas uma segunda chance, mas um caminho cheio de armadilhas, uma estrada onde segurança e tranquilidade eram luxos que eles jamais poderiam conhecer novamente. O mundo deles nunca mais seria o mesmo. Eles seriam sempre alvos, sempre caçados por inimigos invisíveis. Ela tinha filhos. Filhos que criará sozinha e que precisavam de estabilidade e segurança. Aceitar essa proposta era arriscar o futuro deles, abandonar tudo o que havia construído. Era abandonar sua casa, seus amigos, sua carreira e tudo o que havia construído para eles. Ela não podia simplesmente ignorar essas responsabilidades. Clara se sentia dividida entre o amor que sentia por Adrien, o homem com quem se casara, e o amor imensurável que sentia pelos filhos. Como poderia arrastá-los para essa vida incerta, cheia de perigos e sacrifícios? Por outro lado, a ala 7X oferecia-lhe uma saída clara e limpa. Um retorno à normalidade, uma chance de apagar tudo e recomeçar, de arquivar o passado numa gaveta e esquecê-lo. A ala não prometia respostas, mas oferecia um possível final para aquela história que a torturara por tanto tempo. Deram-lhe a chance de virar a página, de seguir em frente sem nunca saber o que realmente acontecerá, de viver sem as perguntas que a assombravam. Seria um alívio temporário, um retorno a uma existência familiar, mas, ao mesmo tempo, uma renúncia definitiva a qualquer verdade. Clara sentia em seu íntimo que, se escolhesse esse caminho, viveria com uma insatisfação eterna, uma espécie de vazio que jamais seria preenchido. Essa segurança seria uma ilusão. O fardo da incerteza seria substituído pelo do esquecimento. Ela não estava mais sozinha em seus pensamentos. Adrien, embora mudado, parecia aguardar sua resposta com uma paciência tingida de medo. Ele sabia que seu retorno, mesmo parcial, dependia dela. Não podia forçá-la a aceitá-lo em sua nova vida, pois entendia muito bem os sacrifícios que ele exigia. Ele não era mais o homem que se casara com ela, mas o amor que sentia por Clara, apesar de tudo o que havia passado, permanecia intacto. Ele esperava que ela se juntasse a ele, que o aceitasse em sua realidade transformada. Mas ele sabia que, naquela situação, ela seria a única que poderia tomar uma decisão. Clara permaneceu sozinha no quarto do hotel, observando Adrien esperar, de braços cruzados, como uma sombra do que fora antes. Observou seu rosto marcado, aqueles traços de fadiga e dor que agora lhe eram estranhos. O homem em que ele se tornará parecia distante e íntimo. Seu amor por ele estava lá, em cada fibra do seu ser, mas o peso de sua escolha se tornava cada vez mais insuportável. A questão não era mais se ela o amava, mas se conseguiria suportar as consequências daquela decisão. Se conseguiria arriscar sua vida, sua felicidade e a de seus filhos para segui-lo por um caminho incerto e perigoso. Os minutos passavam, intermináveis. O silêncio no quarto parecia ficar mais pesado, cada momento se prolongando como uma eternidade. Clara fechou os olhos, buscando respostas nas lembranças da vida que tinham juntos, nas promessas que haviam feito um ao outro. E, lá no fundo, ela entendia algo. Não queria fugir. Não queria ser espectadora da própria vida, nem deixar que seu destino fosse ditado pelo medo. Queria seguir em frente. Mas seguir em frente à sua maneira. Não queria se perder na escuridão, mas sim iluminar seu próprio caminho, mesmo que ele estivesse repleto de incertezas e perigos. Ela se levantou lentamente e se aproximou de Adrien.
Ele a encarou com um brilho de esperança nos olhos, mas Clara sabia que, mesmo que apertasse a mão dele, jamais poderia voltar atrás. Ele jamais seria quem fora, e ela jamais seria quem fora. Mas isso não significava que não pudessem reconstruir algo juntos. Clara pegou a mão de Adrien e a apertou delicadamente. Eu escolho te encontrar de novo, mas do meu jeito, disse ela suavemente, com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Ela sabia que ele entendia. Vou escolher o que quero para mim e para nós, não o que a vida dita. As palavras pareciam leves, mas carregavam um peso imenso. Não era uma escolha fácil, mas era a escolha dela. Clara sabia que não podia controlar tudo, que os perigos que as aguardavam eram reais. Mas ela não estava mais preparada para deixar sua vida ser governada por segredos e mentiras. Ela estava escolhendo o amor, sim, mas também a liberdade. A liberdade de viver em seus próprios termos, de redefinir seu futuro e reconstruir o que havia perdido. O Serviço 7X, aquela organização misteriosa e perturbadora, oferecerá-lhe uma fuga. Mas, no fim das contas, o que ela encontrara dentro de si era muito mais precioso. A coragem de se reinventar, de buscar a verdade, mesmo que isso significasse encarar o desconhecido. Talvez esse caminho fosse repleto de obstáculos, mas ela estava pronta para segui-lo. Não apenas por Adrien, mas por si mesma, por sua família, pelo futuro que escolheria. Ela se virou para Adrien, com um olhar de aço. Estou pronta para seguir em frente. E desta vez, eu escolho a direção. Com essa decisão, Clara sabia que tudo havia mudado. O caminho seria difícil, mas ela nunca precisaria olhar para trás.